aos irmãos. Abra sua Bíblia, você que a tem, no capítulo 8 da carta aos Romanos, versículo 31. Carta à igreja em Roma, capítulo 8, versículo 31. Trago aqui a saudação do meu pastor presidente a esta casa, ao pastor Felipe Santos, pastor Oliveira de Souza, da ADEMAP, Assembleia de Deus, Ministério de Avivamento Pleroma. Recebam a paz do meu pastor presidente. Capítulo 8 de Romanos, versículo 31. Quantos encontraram e podem dizer amém? Na tradução que tenho em mãos, diz da seguinte forma: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém. Tome assento, por favor. Queridos, a expressiva bíblica contida nesse texto é uma frase que até mesmo nós que somos crentes em Cristo Jesus já ouvimos de pessoas não crentes. Esse texto é um texto áureo da igreja e da fé chamada cristianismo. É um texto que nós podemos colocar na mesma prateleira do Salmo 23, do Salmo 91, Isaías 43, versículo 13, João 3,16, textos conhecidíssimos, que até mesmo são bordados em panos de prato, que até mesmo o condutor de um veículo, de um automóvel, adesiva o seu carro com esses textos bíblicos conhecidíssimos do cristianismo. Na minha concepção de um pregador que já prega há 17 anos, esses textos assim são os mais difíceis, porque é muito conhecido. Então a expectativa do público, ela é muito amena, de quando você abre um texto, que as pessoas olham e dizem: nossa, do que ele vai falar? De personagens pouco falados. Para mim, textos como esse são difíceis, não pela sua interpretação, nem por sua hermenêutica, nem por sua exegese bíblica, porque se for tratar de exegese e de hermenêutica, são textos simples. Mas não se trata somente disso uma pregação. Tem que ter revelação também. Tem que ter iluminação profética do texto. Tem gente, pastor Felipe, que sabe muito de hermenêutica, sabe muito de exegese, só que lhe falta revelação do texto. E as pessoas, ainda mais hoje em dia, necessitam
de que Deus revele ao pregador o que está obscuro no texto, porque é através da revelação bíblica que nós somos edificados por Deus. É através da revelação e da iluminação profética que somos tocados pelo Espírito de Deus. O estudo é muito bom, capacita, mas o que não pode faltar também é a inspiração profética do texto. Se você olha para estas perguntas de Paulo, você vai entender que Paulo está convicto, Paulo está confiante. E eu poderia dar um tema a esta mensagem muito simples, para que você entenda aonde eu quero chegar. O tema que eu quero dar é os quens. Eu não sei se isso existe, mas eu vou dar. Os quens no cântico Deus é por nós. Você vai entender. Você vai olhar esse texto e vai descobrir que Paulo vai usar esta expressão da gramática portuguesa, quem, artigo indefinido, por diversas vezes. Ele procura achar uma definição para os oponentes de Deus e de sua obra. E se você não se ateve, antes de listar, antes de colocar no papel os oponentes, primeiro ele vai mostrar toda a sua convicção em Deus. Antes de focar no que atrapalha, antes de focar no que persegue, Paulo vai usar uma outra maneira e perspectiva de ver a vida com Deus. Antes de colocar no papel, perseguição atrapalha, a nudez atrapalha, o perigo atrapalha, a morte atrapalha, Paulo inicia o cântico com duas perguntas. A primeira pergunta é: que diremos, pois, a estas coisas? Para mim parece algo muito contraditório, porque antes dele mostrar quais são essas coisas, ou quem eram essas coisas, ele pergunta: que diremos, pois, a estas coisas? Aí a pergunta para Paulo: o que são essas coisas? A lógica seria: primeiro eu escrevo o que são essas coisas, depois no final eu emendo essa pergunta: que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas? Aquelas que eu escrevi em cima do texto, aquelas que vieram antes da pergunta. Só que Paulo faz o contrário. Paulo começa dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Aí eu pergunto para Paulo: que coisas? Se você não escreveu? Que coisas? Se você não relatou? Que coisas são essas? É algo obscuro, é algo ainda secreto. Mas Paulo não está interessado em primeiro valorizar o que atrapalha. Primeiro ele está valorizando a confiança e a convicção que ele tem em Deus. O problema dessa nossa geração é que primeiro valoriza os que não ajudam, valoriza os que não estão junto, valoriza o que atrapalha, o que não contribui, para depois, se tiver um lapso de memória, tentar focalizar naquilo que ajuda.
Paulo primeiro está interessado em mostrar à igreja em Roma: eu tenho convicção em um Deus, eu confio na sua obra. Mas Paulo, primeiro você tem que escrever o que atrapalha. Paulo, primeiro você tem que dar importância àquilo que vai distanciar o povo do amor de Deus. Paulo disse: não, eu vou na contramão. Primeiro eu vou focalizar aquilo que Deus está fazendo no meio de nós. Mas Paulo revela para o povo, depois faz a pergunta. Paulo disse: não, vou começar ao contrário. Eu vou perguntar para eles, sem mesmo eles saberem o que é, para que eles entendam que no final dessa pergunta tem outra pergunta. Ele começa: o que diremos, pois, a estas coisas? Aí termina essa pergunta, ele começa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo valoriza o favor de Deus do seu lado, a mão de Deus ao seu favor, a bênção de Deus na sua vida, a companhia, a presença de Deus. Depois ele vai, lá no finalzinho do cântico, ele vai listar algumas coisas que atrapalham, algumas coisas que distanciam. Você já viu como é que Davi escrevia os salmos? Davi, na sua maioria dos salmos, ele nunca escrevia assim: estou derrotado, estou desanimado, perdi a guerra. Não, na sua maioria ele escrevia assim: o Senhor é minha luz, o Senhor é minha rocha, o Senhor é o meu ajudador, é o meu libertador. O Senhor, eu orei, Ele ouviu a minha súplica, Ele se inclinou para ouvir. Na maioria das vezes Davi começava o salmo otimista. Aí lá no finalzinho, da metade para o final, ele dizia: estou sendo perseguido, alguma coisa está errada, estou sendo atrapalhado. Mas sempre no começo dos seus salmos, ele exaltava a confiança que ele tinha em Deus. Alguém poderia dizer assim: não, começa a oração falando do seu inimigo, começa a canção entregando os inimigos seus na mão de Deus. Ele disse: não, primeiro eu vou exaltar quem Deus é na minha vida, primeiro eu vou exaltar o que Deus está fazendo na minha vida. Porque eu não estou aqui por causa de inimigo, pastor Felipe. Não, tu não estás aqui por causa de fofoqueiro, também não. Você só está aqui essa noite porque Deus é. Se você prega, canta, louva, glorifica, se você está de pé hoje, não é por causa do fofoqueiro, não é por causa do linguarudo, não é por causa de quem não ajudou. Se você está aqui esta noite adorando a Deus, é porque Ele é a tua luz, Ele é o teu redentor, Ele é quem te libertou, Ele é quem está te dando vitória. Então Davi entende isso. Davi não se preocupa com quem não ajuda, Davi não se preocupa com quem não contribui. Davi está preocupado em adorar a Deus, porque ele só está ali e só é o que é por causa de Deus. Paulo passa para a igreja essa mesma visão, e você vai entender que essas perguntas são embutidas aqui de uma retórica e de uma ironia. Ele está sendo irônico porque ele não encontra ninguém na altura suficiente para se opor a Deus. E ele vai escrever: quem nos separará? Quem nos distanciará? Quem nos condenará? Se é Deus quem o justifica. Quem nos separará? Quem? Ele vai listando muitos quens. E por quê? É porque Paulo não encontrou. E a igreja também até hoje, 2020 anos,
A igreja não encontrou alguém que se opôs à obra de Deus. Pode até ter se levantado, mas teve que cair. Pode até ter começado uma rebelião, mas teve que cair. Pode até ter começado uma luta contra você, mas não prevaleceu por muito tempo. Então, quando Paulo pergunta para a igreja, ele está dizendo: essas são as coisas. Mas eu tenho um diálogo para dizer a estas coisas. Eu tenho uma palavra para dizer a estas coisas. Aí Paulo logo entra em um questionamento com ele mesmo. Mas o que eu vou dizer para essas coisas? Paulo está dizendo assim, pastor Felipe: eu não tenho que dar satisfação para essas coisas. Então a pergunta dele é retórica e é irônica. Ele está dizendo: o que diremos, pois, a estas coisas? Sabe o que ele está dizendo? Eu não vim aqui para perder tempo, porque luta eu sei que vai ter, inimigo eu sei que vai ter, opositor eu sei que vai ter, rebelde tem em todo lugar. Então eu não vou perder tempo em falar com eles, em dizer com eles, em argumentar alguma coisa. Não. O meu negócio é uma coisa só. Qual, Paulo? Eu tenho a convicção de que Deus é por mim. Mas Paulo, você não vai se preocupar? Não vou me preocupar. Paulo, você não vai perder noite de sono? Eu não vou perder noite de sono. Paulo, você não vai se descabelar? Eu não vou. Paulo, você não vai ficar agitado, desesperado, andando para lá e para cá? Eu também não vou. Aí ele começa a achar ou procurar argumentos para argumentar. E ele diz: eu não consigo. O que diremos? Pois a estas, eu não tenho nada para falar com ela. Eu não tenho tempo para perder com isso. Não. Uma coisa que eu sei é que Deus está comigo. Uma coisa que eu tenho convicção é que Deus não está contra mim. Deus é por mim. Eita, você vai entender, você vai sair daqui entendendo isso. Deus não está contra você. Deus não está contra a sua casa. Deus não está contra a sua família, a sua chamada. Pastor, mas eu queria e não veio. Pastor, a porta que eu queria que se abrisse não se abriu. Aí você está dizendo que foi Deus, você está questionando a Deus, e Deus está dizendo: meu filho, acalma, minha filha, tranquiliza, porque comigo você nunca perde, comigo eu te dou livramento. Eu vou repetir isso aqui para alguém que precisa ouvir. Se não deu certo é porque não era o tempo. Se não abriu é porque não era o tempo. Se não chegou é porque ainda não era o tempo. Pastor, mas eu perdi. Não perdeu, foi Deus te dando livramento, porque algo maior vai ser substituído. Deus vai substituir por algo maior. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quem será contra nós? Isso é uma outra pergunta irônica. Isso é uma outra pergunta retórica. Ele não quer que alguém responda. Ele não quer que alguém levante a mão e diga assim: olha, eu sei a resposta, Paulo. A resposta é o imperador, a economia. Olha, Paulo, eu sei, o novo governador. Ele não quer que a igreja o responda, é porque ele está convicto de quem é Deus na vida dele. E toda pessoa convicta de quem Deus é na vida dele não está preocupada em dar nome ao perseguidor, à prova, à luta. Não. É que nem Isaías no capítulo 43, do verso de número 13, ele diz: o Senhor vai agir por vocês, mas quem é que pode impedir? Operando Deus, quem impedirá?
Aí aparece o quem de novo, artigo indefinido. Eu imagino, missionária Camila Teles, que eles estavam se perguntando entre eles, porque a época que Isaías se levanta para profetizar é uma guerra bélica, ou seja, é um tempo de guerra, é um tempo hostil, a qual Israel estava se aliançando com o Egito para tentar vencer a Síria. Aí eles estavam dizendo: nós precisamos de alianças militares fortes. Então eles estavam fazendo aliança com nações que não era do agrado de Deus. Aí alguém estava se perguntando: quem é que pode, quem é que pode, quem é que faz, quem é que atrapalha, quem é? Aí Isaías disse: olha, Deus quer agir, Deus quer operar através e por vocês, mas se vocês não derem lugar para ele agir, vocês vão ficar caçando quem ajuda, vocês vão ficar procurando quem vai dar suporte, quem vai dar recurso. Aí ele levanta com voz profética e diz: agora chegou o tempo, Israel, de que Deus quer operar, mas ninguém vai impedir. O problema aqui não é se eu acredito que Deus tem poder de operar, o problema é aqui, é se eu tenho condições de acreditar que quando Deus levanta, ninguém mais se levanta. Quando Deus diz que está abençoado, ninguém levanta para amaldiçoar. Você tem que saber que Deus está aqui, não é para te amaldiçoar, não é para te condenar. Deus está aqui para te abençoar, para se levantar com mão forte, braço estendido, para te dar vitória. Aí Isaías fica se perguntando: quem o impedirá? Cadê o primeiro? Cadê quem? Cadê? Não tem? Levanta a mão quem quer, porque ele já decidiu que vai operar. Aí o profeta está perguntando: quem? Cadê? Cadê o fofoqueiro que vai dizer que não? Cadê? Cadê o macumbeiro que vai bater na tabaca dizendo que vai atrapalhar? Cadê? Ô irmão, eu já conheci testemunho de muito pastor dizendo, pastor Felipe, que pregando aqui ou no altar ou em qualquer outro altar, dizendo assim: olha, enquanto eu pregava do outro lado do terreiro, os guias não desciam, os guias não baixavam. Eu já vi isso, o senhor já viu isso? Gente pregando, orando, e a macumbeira do outro lado batendo na porta da igreja dizendo: ei, vocês estão atrapalhando, os guias não descem, os guias não faz. Mas eu nunca vi um macumbeiro pegando o microfone dizendo que enquanto ele batia tabaque, o Espírito Santo não descia aqui. Eu nunca vi. Eu nunca vi um pregador pegar o microfone dizendo que o Espírito nunca baixou. Pode tocar tabaco a noite inteira, mas o Espírito desce. O Espírito deita. Quem veio? Ele desceu. Porque quando Deus decide baixar, irmão, quando Deus decide operar, não tem ninguém que diga: eu me oponho, eu me levanto. Oh glória! Pastor Felipe sabe, já participou de ministério grande que nem eu. Quando a gente está na reunião para ser apresentado, fica aquela plebe, fica aquela plateia toda, e alguém diz assim: olha, se levantar alguém aí para impugnar o teu recebimento, a gente vai voltar para o gabinete. Porque assim, às vezes a gente é recebido por carta, e depois tem outro tipo de recebimento, que é por aprovação da plateia. Então quando a gente chega nesses ministérios grandes, aí a gente fica todo apreensivo, porque alguém pode levantar a mão e dizer assim: oh, ele está devendo um pão lá na padaria, ele está devendo a gasolina. Aí a gente fica olhando, ainda mais quando é cidade pequena. Quando é cidade grande, a gente fica olhando e diz assim: 1, 2, 3, 5 ali me conhece, e é tudo brother, é tudo amigo. Aí a gente fica apreensivo. Eu já tive num tempo desse,
A gente fica lá na frente, olhando para a cara de todo mundo. E a gente até combina, ei, vai lá. Se alguém levantar, você levanta junto. E é mentira. Não é não, ele pagou, ele não deve. Assim é Deus. Quando Deus decide se apresentar, quando Deus decide se levantar, aí o profeta fica perguntando: cadê? Cadê o primeiro? Cadê o primeiro que se opõe? Cadê o primeiro que vai mexer na honra de Deus? Cadê o primeiro que vai mexer na moral de Deus? Aí o profeta olha e diz: ninguém, 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 ninguém. Te damos honra, te damos glória. Catuca quem está do teu lado e diga para ele: está preocupado com o quê? Está preocupado com o quê? Está preocupada com o quê? Está preocupado com o quê? O teu Deus tem moral. O teu Deus tem moral. Glória, teu é o poder. Glória a Deus. Quem é contra nós? Deus é por nós. Quem? Paulo está do mesmo jeito que Isaías. Cadê? Cadê? Quem é contra? Levanta aí o primeiro. Assinala aí com a mão. Cadê? Cadê? Porque Paulo está preocupado no favorecimento de Deus. Deus é por mim. Se Deus é por mim, já me basta. Aí depois dos versos que nós lemos, 32, 33, no 34, se não me falha a memória, ele começa a listar perseguição, fome, né? Aí no 35 ele diz assim: porque todos os dias somos colocados à beira da morte, ovelhas conduzidas ao matador. Aí nesse dia o povo: ah, misericórdia. Mas no verso 37 ele diz: mas apesar de tudo isso, somos vencedores? Não. Somos mais do que. Agora não me pergunte o que é ser mais do que vencedor, porque ser vencedor já é bom. O que quer dizer mais? A palavra mais aqui é uma palavra grega chamada mega. Quando você entra num supermercado, a palavra mega está lá, disfarçada no super. Só que na ótica do brasileiro, super é super e mega, mega é mais do que super. Só que na do grego, mega e super é a mesma coisa. Só que como eu estou pregando para brasileiro, brasileiro vai entender que Deus não vai te fazer ser vencedor. Ele não vai te fazer ser só um supermercado. Eita! Ele vai te fazer ser um mega vencedor. É por isso que quando você pega um celular e tá lá J4, J5, J6, J7, você não quer. Você quer o qual? O Prime, o Plus, o Prime, o Plus. Por quê? Porque tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Aí Deus está olhando para mim e para você essa noite, está dizendo: ei, o que eu tenho para você é mais. É mais. Eu vou falar um negócio aqui
que quando eu estava subindo ali perante Deus, que Deus me mata, que Deus me jogue para essas estradas num calabouço aí. Mas eu estava aqui com a vontade de liberar uma palavra profética para esse ministério, porque enquanto eu estava sentado aqui, o Espírito Santo disse assim para ele, disse assim para mim: diga para ele que ele vai mexer em papel, ele vai mexer em caneta. Eu digo: o que é isso? E o Espírito Santo está dizendo assim: é um terreno que eu estou dando para ele nesse lugar. Aí quando você pegou o microfone e disse isso, alguém pode até dizer assim: esse pregador aí é engenheiro de obra pronta, porque viu o pastor falando e está falando. Não, o Espírito que não me deixou enganado desde a hora que eu entrei aqui me disse isso assentado aqui: ele vai mexer com coisa grande nessa cidade. E diga para ele que eu tenho duas siglas para ele: SP e RP. Teu é o poder. Calaparachandoramaha, SP e RP. Fica de pé, fica de pé. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder. Falando, eu não sou engenheiro de obra pronta, não. Diante de Deus, assentado aqui, eu vi você mexendo muita folha, muita caneta, no escritório, e mexe aqui e mexe lá. E eu disse: meu Deus, eu tenho que falar com ele. E eu não conseguia falar. Aí você disse: entrega lá o projeto, e não sei o que do engenheiro, que a gente comprou um terreno. E eu disse: Deus, por que o Senhor permitiu ele falar? Se eu abrir a minha boca agora na minha oportunidade, o povo vai pensar que eu só disse isso na hora que ele disse: ó Deus, não faz isso comigo, não, eu não vou entregar nada. Aí quando eu digo que eu não ia entregar nada, aí veio duas siglas. Aí Deus colocou plus, Deus colocou mega, Deus colocou mais. Aí Deus disse assim: então diga para ele, complementa, que eu vou dar para ele SP e RP. SP e RP. SP é do teu coração, e RP nasceu vindo para cá, vindo para cá. Você não pensou. Eu vou ficar naquela cidade, vou ficar escondido lá, vou cuidar do povo que Deus me dá aqui. Tá bom demais. Foi isso que ele pensou. Tá bom aqui. Aqui eu já tenho gente que me apoia. Aqui eu já tenho obreiro. Aqui eu já tenho gente que gosta de mim. Mas Deus está dizendo: RP te espera também. E não se preocupa com quem não ajuda lá não. Porque quando eu saí, alguém disse assim: não prega mais, não tem agenda mais. Aí o Espírito Santo veio e falou comigo: quem te levantou fui eu, quem te credenciou fui eu. Eu tenho 22 agendas por mês. Depois e antes de ir para lá, eu saí de lá. Por quê? Porque quem faz é Deus, quem levanta é Deus, quem carimba é Deus. E pode pisar firme naquela terra. Calabachando remaio. Que a sede vai ser aqui, mas daqui vai sair as ramificações, daqui vai sair as filiais. Porque alguém não acreditou, disse que aqui era o teu Lodebar. Alguém disse: aqui é o teu Lodebar. Você tá maluco, rapaz? Saiu do centro para ir para o interior, saiu da onde as coisas fluem com mais naturalidade. Mas quem te trouxe aqui fui eu, meu filho. Quem te estabeleceu, quem te plantou aqui fui eu. Eu nada temerei. E eu vou te dar um mega. Alguém vai entrar por outras portas e só vai ter o que todo mundo tem. Você vai no Sabe Nada, você vai no Big Compra lá em Ribeirão, não é aquele grandão não, que comprou o Walmart, não, é um lá do Quintino que tem lá. O que tem lá tem cá, o que tem cá tem lá. Só que quando você vai no mega, hiper supermercado, você olha e diz: opa,
Lá no bairro não tinha isso aqui, não. Lá no mercado do... Não, aqui tem. É isso que Deus está dizendo, aqui tem. O que não tem lá, que vai ter. A palavra que não tem lá, que vai ter. O louvor que não tem lá, que vai ter. O abraço que não tem lá, que vai ter. A mão estendida que não tem lá, que vai ter. Deus está dizendo: mega, 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 mega. Eu vou trazer mega. Eu vou parar. Eu quero voltar aqui. Esse aqui daqui a pouco cheio, mas daqui a pouco. Entendeu, né? Pega na mão de alguém. Liga para ele, liga para ela. Deus vai trazer um mega para você. Eu creio. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço. Confirma essa palavra nos corações do teu povo. Nos dê uma abençoada Santa Ceia agora, Pai. E que no partir do pão e no cálice bebido, nós venhamos ser renovados pelo poder que há na comunhão do teu sangue e do partir do pão. Em nome de Jesus eu te peço e desde já te agradeço. E você aplauda o Senhor Jesus. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Ô glória. Senta aí, irmãos. Vamos para a parte da nossa festa agora. Quem gostou da palavra, dá um glória a Deus. Quem gostou do pastor Jonadab, dá um glória a Deus. No janeiro profético, janeiro de 2021, vão ser 12 pregadores. E dentro desses 12 pregadores, o pastor Jonadab vai estar conosco aqui também para abençoar nossas vidas. Janeiro profético, se Jesus não voltar.